Oi, eu sou o Daniel Barra e eu tô aqui para falar sobre o que é microperformance. A primeira vez que eu ouvi esse nome foi da boca do artista brasileiro Flávio Pons, que mora na Holanda desde os anos 70. O Flávio é um tipo alegre e muito criativo, que de maneira espontânea e improvisada cria essas efêmeras ações durante o seu trajeto cotidiano pelas ruas de Amsterdã. Para dar um exemplo, uma vez ele saiu de casa vestindo seu antigo uniforme de cozinheiro, disparando diferentes reações nas pessoas que encontrava pela rua. Outra hora, quando via um nicho cheio de coisas legais, construía ali uma escultura. Ou então, quando ia visitar alguém, preparava alguma surpresa com algo inusitado que encontrava pelo caminho, e chamou essas coisas de microperformances. Quando eu deparei com isso, teve duas questões que me chamaram a atenção, que são a diluição da fronteira entre arte e vida e a desinstitucionalização tanto do artista quanto do lugar da arte. Ou seja, são ações que permitem que o sentido da arte seja experienciado na própria vida, sem a necessidade de palcos ou galerias. E que não só um profissional da arte ou alguém que domina uma técnica pode realizar essas ações, mas qualquer pessoa está capaz de produzir a sua própria experiência estética. Bom, o foco do Flávio estava na capacidade que a microperformance tem de transformar o cotidiano. E seguindo essa trilha, já podemos listar algumas de suas características. O que mais me inspirou nessa história é que o Flávio estava fazendo da sua própria vida um processo artístico. Do ponto de vista de um artista, ele não estava atendendo a nenhuma demanda do mercado da arte. E do ponto de vista de um cidadão comum, ele não estava totalmente investido numa vida utilitária focada em objetivos práticos. O que ele estava fazendo é transformando o seu cotidiano num grande processo criativo, um laboratório de novas maneiras de viver o mundo, sugerindo para a gente que nós precisamos talvez sermos mais cuidadosos com as nossas ações e mais alinhados com o aqui e agora, que é coisa que a gente sempre soube, mas que raramente consegue pôr em prática. Resumindo, no caso do Flávio, a gente encontra um exemplo de uma postura de vida afirmativa, que brota de um profundo desejo à própria existência, sendo criativos com o nosso próprio corpo, o corpo da nossa cidade, com os encontros, as pessoas, os lugares e as tarefas diárias. E eu pergunto, estamos dispostos a fazer do nosso cotidiano um processo criativo? Ao longo do ano de 2013, após o Flávio Pons me incentivar a aprofundar o conceito de microperformance, eu organizei algumas oficinas com o intuito de estudar o assunto coletivamente. Nessas oficinas, começamos investigando a microperformance do ponto de vista de quem a propõe e de quem a percebe. Ambos os casos sugerem reflexões da maneira como lidamos com o nosso próprio corpo, a cidade e os agenciamentos que os constituem. O problema de como afetar e como se deixar afetar diz respeito a uma postura ativa e inventiva. E foi esse o nosso foco durante os encontros. Nessas oficinas também a gente passou a diferenciar alguns tipos de ações. E o mais básico que conseguimos estabelecer durante esse período foram 3. As que se comportam como exclamações, são diretas e chamativas. As que se apresentam como interrogações, causando dúvidas e discernimento. E aquelas que são mais sutis, podendo muitas vezes passar despercebidas. Outro ponto que levantamos é que hoje em dia vemos muitos corpos insensíveis e endurecidos que passam reto diante do artista que está se apresentando na rua. Nos questionávamos se as microperformances não seriam, então, uma estratégia estética para afetar e inspirar as pessoas, independente da chancela da arte, tocando esses estriados espíritos quando eles menos esperam e, principalmente, de uma maneira que eles ainda não sabem como definir.
Indo além da arte institucionalizada, criaríamos linhas flexíveis que ainda escapam de cooptações normatizantes, produzindo assim verdadeiras zonas autônomas temporárias. E a pergunta geral que parava nesses encontros era: como reinventamos a relação com o nosso corpo, a cidade e a arte de um jeito mais sensível e menos formal? Em fevereiro de 2014, eu criei um grupo no Facebook chamado Microperformances. Nesse grupo tem um detalhe que é muito interessante apontar. É que as pessoas estavam publicando uma porção de vídeos e imagens relacionadas, mesmo sem ter lido nada sobre a definição de microperformance que havia sido desenvolvida desde as oficinas. Talvez isso se desse porque microperformance é algo que sempre existiu, só que nunca teve um nome para isso. E eu pergunto a vocês: será que o que estamos chamando de microperformance não é algo que sempre esteve aí? Foi a partir da criação desse grupo, analisando a grande quantidade de imagens publicadas, que atualizamos a lista de características de uma microperformance. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre alguns desses itens. Por exemplo, 1. O fato de nós observarmos pessoas comuns realizando essas ações não significa que um artista não possa realizar uma microperformance, contanto que, estrategicamente, ele se passe por cidadão comum numa situação cotidiana. 2. Dizer que são espontâneas não significa que uma ação não possa ser minimamente planejada. O que é importante saber é que, no momento em que acontece, uma microperformance está em pleno devir, funcionando como tática, onde o improviso e a conexão com o momento são constituintes da ação. 3. A questão da efemeridade nos leva a pensar sobre a duração das ações, o que não significa que uma microperformance deva ser curta. O que é importante, mais uma vez, é a experiência que acontece no momento presente da ação, sem a ideia de reprodução. Concluindo essa análise, para evitar pragmatismos desnecessários, vale alertar que esses itens citados são coeficientes variáveis. Isso significa que são graus subjetivos que variam de pessoa para pessoa e de caso para caso. Sendo assim, o conceito de microperformance sempre vai variar conforme a cultura, a época e a subjetividade individual de cada um. De todo modo, as bases estão definidas. E eu deixo uma pergunta: como diferenciar uma microperformance de um simples hit da web? Com o desejo de aprofundar cada um desses temas e também de ampliar o conceito de microperformance, eu dei início à plataforma de pesquisa e criação em microperformance, um espaço de compartilhamento que vem sido organizado através do site microperformance.org, onde qualquer pessoa interessada em colaborar pode interagir, trocar e compartilhar. Foi junto com outros colaboradores da plataforma que nós chegamos à conclusão de que as microperformances que mais nos interessavam
eram as que provocavam uma fissura em alguma normatividade. Inspirados no conceito de levante, de um cara muito interessante chamado Hackenbey, nós introduzimos o coeficiente de nome fissura na lista de características de uma microperformance. O que estamos chamando de fissura nada mais é do que uma abertura, uma falha ou uma provocação que possibilita o aparecimento de algo novo. E chamamos de normativo o performar de um conjunto de regras e normas prescritos de maneira geral pelo modus operandi do capitalismo, do colonialismo e do patriarcado. Padrões tão estabelecidos de modo que já nem lembramos o quanto eles dominam os nossos corpos e comandam as nossas atitudes. E é muito importante lembrar que normativo, inclusive, pode ser o nosso jeito próprio de pensar, de comunicar, de sentir e de percebermos as coisas. Portanto, o coeficiente fissura é o que desestabilizaria o senso comum e os padrões normatizantes, despertando as pessoas para outras reflexões, propondo, quem sabe, a produção de novos valores. Minando aqui e ali, sem serem capturadas pelos dispositivos de poder, as microperformances passam quase que invisivelmente pela sociedade do espetáculo. Vão operando uma transmutação constante, de dentro para fora, conseguindo gerar experiências de pico na conquista de novos modos de sentir e viver intensamente. E a provocação que eu lanço aqui é a seguinte: o que em cada um de nós é preciso ser fissurado? O que há de preconceito e o que há de modelos reproduzidos em nós mesmos? Como reconhecê-los e de que maneiras reconstruímos isso? Existe uma dúvida recorrente nas oficinas que eu organizo, que é relativa ao prefixo micro da palavra microperformance. Se performance tem a ver com a linguagem da performance arte, que explora a performatividade dos corpos e suas respectivas relações, o micro teria a ver apenas com tamanho? No discurso do Flávio Pons, por exemplo, é interessante entender que para ele, micro tem o sentido de seminal, onde essas ações são como sementinhas, que a partir do momento em que são jogadas no mundo, os encontros darão conta de desdobrá-las em inúmeras consequências que estão para além do controle de quem as produziu. Mas existe ainda o sentido da micropolítica, que é um termo cunhado pelos filósofos Félix Guattari e